Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 12, o seguinte: Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Meu irmão, minha irmã, muitas vezes uma pergunta é apenas a primeira pergunta que devemos fazer. A primeira pergunta é motivada pelo que está mais na superfície, mas há muito mais para ser conhecido, indagado. Algumas vezes a primeira pergunta nem precisa ser mudada, apenas precisa ser ressignificada na medida que vamos mais a fundo. É como o porquê. O porquê de uma criança que sempre repete a mesma pergunta: por quê? Indagando sobre a próxima coisa. A multidão reunida, gente de todas as nações do mundo, como hiperbolizou Lucas no versículo 5, ouve galileus falando em sua língua materna. Eram pessoas da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximos a Cirene. Havia também visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Todos queriam entender o que estava acontecendo. O que significa isso? Perguntavam. A resposta foi dada pelo apóstolo Pedro nos versículos que se seguem em Atos capítulo 2. Aquele alvoroço termina em conversões e uma igreja se estabelece. Pessoas unidas pela fé. Elas formaram uma comunidade de partilha que persevera em comunhão, reunindo-se e celebrando a nova vida. O jeito daquela primeira igreja gerava simpatia em todo o povo. É o que Lucas registra no versículo 46 do mesmo capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Deus era louvado e pessoas eram acrescentadas à igreja na medida em que eram salvas. É o versículo 47. O restante do livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar que outras igrejas surgiram, problemas ocorreram, desafios e dores também. A vida segue na medida em que aqueles cristãos vivem. Não se tornam pessoas perfeitas, nem blindadas, e nem a vida se torna perfeita diante deles, mas eles seguem aprendendo a viver e a crer. A profecia havia se cumprido. As muitas vozes dos profetas e a incomparável voz de Jesus, juntou-se o som que veio do céu, que encheu toda a casa e cada discípulo com o Espírito Santo. A história é banhada com a presença de Deus. Pessoas se tornaram sinal de sua presença, e isso trouxe salvação a muitas pessoas naquele dia. Deus, irremediavelmente decidido a dialogar com a humanidade, desceu com sua voz e a entregou a pessoas simples, comuns, assim como eu e você. Depois de chegar ao ápice de seu diálogo com a vinda do seu Filho, aquele que é a palavra, o Logos divino, Deus fez uma curva e voltou a entregar a seres humanos o ofício de falar em seu nome. Não mais a alguns poucos, mas pelo seu Espírito fez e faz de todo o que crê uma voz divina no mundo em que vivemos. Um sinal do que Deus tem a dizer a cada pessoa. Gente que, encontrada, anuncia o Deus que busca. Gente que, perdoada, espalha o perdão de Deus. Gente que, acolhida e amorosamente incluída, testemunha do Deus que recebe e inclui pela graça, e somente pela graça, pecadores em seu reino. Para todos que creem no Pentecostes,
a palavra está franqueada, pois a promessa, disse o apóstolo Pedro, é para todos vocês, para os filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso está registrado no versículo 39 de Atos capítulo 2. Então, eis aí uma pergunta. Nós cremos? E se a resposta for positiva, ou seja, e se cremos, o que a nossa vida anda dizendo sobre Deus, sobre o Deus que falou, sobre o Deus que fala com seres humanos? É interessante refletirmos que a nossa vida, o nosso proceder, fala muito mais alto do que as nossas palavras. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.